250, dígito 8. Com origem na presidência do Conselho Federal do OAB, proposta de análise de parecer a respeito do projeto de lei 1904/24, que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultante de estupro. Com a palavra a relatora. Mais uma vez, bom dia a todas, todos e todes, presentes nesse plenário. Cumprimento ao dispositivo na pessoa do nosso presidente, Beth Simonetti, do vice-presidente Rafael Hornes, e passo aqui, então, a uma breve introdução quanto ao parecer. Bom, o parecer trata-se de uma análise técnica e jurídica do PL 1904 de 2024, que equipara o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nos casos de gravidez resultantes de estupro. Passando a palavra à conselheira Elcínquia. Bom dia, senhoras e senhores. Eu passo a apresentar os termos da propositura legislativa para que a gente possa fazer uma melhor compreensão da discussão em voga e do interesse deste Conselho Federal acerca da matéria. Então, o projeto de lei 1904/2024, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante e outros, foi protocolizado na Câmara dos Deputados em 17 de maio de 2024 e, em suma, propõe alterações ao Código Penal para equiparar o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples, inclusive nas hipóteses permitidas naquela legislação, isto é, nos casos de gravidez resultante de estupro, que é o artigo 122 do Código Penal. Mas, assim, em síntese, eles justificam a propositura sob os argumentos de que há novas técnicas do Ministério Público de Saúde que determinam que, no caso de estupro, o aborto poderá ser realizado até a 20ª semana de gestação. E, embora o Código Penal de 1940 não limitasse a idade gestacional para a realização do aborto em caso de estupro, o fato de inserir o tipo penal no título dos crimes contra a pessoa, o legislador de 1940 entendeu que o nascituro era uma pessoa, no sentido jurídico do termo. Só por este motivo, já seria possível entender que o artigo 128, como atribuído à gestante um direito ao aborto em caso de estupro. 2. Caberia a exclusão da punibilidade apenas nos casos similares aos previstos no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, isto é, quando as consequências do ato são tão danosas ao agente que torna-se desnecessária a aplicação de punição. E 3. Segue-se a argumentação centrada na afirmação de que o direito à vida é desde a concepção e que a interrupção da gestação após a 22ª semana se dá por meio de acifolia fetal, seguida de retirada do feto no útero, compreendida a afronta ao direito à vida, equivalente ao crime de homicídio. Por fim, pugnam a aprovação do referido PL, se traduziria na defesa do direito à vida. Aí a tramitação do PL, conforme supracitado, ele foi apresentado à mesa da Câmara dos Deputados em 17 de maio de 2024 e, embora haja previsão regimental de tramitação dos projetos de lei nas comissões de mérito para análise da matéria, o referido projeto, não distribuído a nenhuma comissão, tampouco à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que, via de regra, deve analisar os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, projetos, emendas e substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara dos Deputados, em consonância com o disposto no artigo 32, inciso 4º, da linha A. No dia 4 de 6 de 2024, o deputado Eli Borges apresentou o regimento de urgência, o regimento número 1861 de 2024, nos termos do artigo 155 do RIDC, requerendo tramitação do projeto de lei em regime de urgência no plenário da Câmara, sob o argumento de que relevância e inadiável interesse nacional da matéria. No dia 12/6, o requerimento de urgência acima relacionado foi aprovado em votação simbólica, isto é, sem voto nominal, pelo plenário da Câmara, com notado vício formal, vez que não foi apregoado pela mesma, podendo ser votado diretamente no plenário, sem que antes fosse submetido à análise das comissões de mérito da Câmara, sendo ainda suplantada a possibilidade de participação da sociedade civil e instituições públicas nos debates e discussões acerca desta temática. É o relatório. Eu passo agora a doutora Catiane para as razões do parecer.
o advogado indispensável para a administração da justiça, dada sua importância no desenvolvimento e formação do Brasil. Eis, pois, a relevância e as premissas que sustentam a necessária manifestação da OAB diante do projeto de lei que propõe a criminalização de meninas e mulheres em caso de aborto realizado após a 22ª semana, nas hipóteses já permitidas em lei. O debate quanto à interrupção voluntária da gravidez se apresenta como um dos temas mais sensíveis à sociedade, vez que suscita a pluralidade de opiniões, pensamentos e posições, muitas delas lastreadas em convicções morais, éticas, religiosas e ou políticas. Contudo, as discussões alcançadas pelas nuances que circundam o tema perpassam pelo campo da saúde pública, do direito e até mesmo da cultura. De modo que o debate em torno do tema exige uma reflexão cuidadosa e respeitosa, afastada das paixões, reconhecendo a diversidade de perspectivas, de igual modo o respeito aos direitos das meninas e mulheres já garantidos, bem como a proteção da sua dignidade. Todavia, há de se observar que não é a primeira vez que este tema é submetido ao egrégio Conselho Pleno. Em agosto de 2004, foi aprovado o parecer favorável relativo ao aborto de fetos anencéfalos da Lavra, do então conselheiro Artourinho, posição que será observada. Assim, o presente parecer é de natureza técnica jurídica e foi construído, lastreado em normas e princípios jurídicos vigentes, bem como estudos e dados científicos, que serão minudentemente apresentados. 2. Da criminalização do aborto. É imperativo enfatizar que qualquer abordagem sobre a presente temática, aqui no Brasil, não pode perpassar a vastidão histórica da desigualdade social, racial e de gênero incrustadas no nosso modelo sociopolítico. Todas as abissais diferenças preponderantes nas tratativas da pauta são flagrantemente oriundas das discriminações seculares que permaneceram e permanecem insolucionáveis, ferindo, inclusive de morte, as demandas e direitos das mulheres. O texto grosseiro e desconexo da realidade expresso no projeto de lei 1904/2024, que tem por escopo a equiparação do aborto de gestação acima de 22 semanas ao homicídio, denota o mais completo distanciamento de seus propositores às fissuras sociais do Brasil, além de simplesmente ignorar aspectos psicológicos, particularidades orgânicas, inclusive acerca da fisiologia corporal da menor vítima de estupro, da saúde clínica da mulher que corre risco de vida em prosseguir com a gestação e da saúde mental das mulheres que carregam no ventre um anencéfalo. Todo o avanço histórico consagrado através de anos e anos de pleitos, postulações e manifestações populares e femininas para a implementação da perspectiva de gênero na aplicação dos princípios constitucionais é suplantado por uma linguagem punitiva, depreciativa, despida de qualquer empatia e humanidade, cruel e indubitavelmente inconstitucional. Uma mera análise perfunctória do texto e seus efeitos, ao contrário da que minudente e estatisticamente tecida ao longo do presente parecer, já nos permite constatar que a equiparação proposta pelo PL ignora, por exemplo, os dados da Pesquisa Nacional do Aborto e Desigualdades Sociais 2023, com estudos coordenados pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. A pesquisa realizada, avaliados 15.867 partos e 1.185 abortos na rede pública, aponta que as mulheres pretas se hospitalizam mais por aborto do que as de cor branca, sendo também o público com maior frequência de gestantes adolescentes. A baixa escolaridade, como um dos aspectos da problemática, também foi maior nas pretas do que nas brancas. Constata-se, portanto, que a criminalização do aborto após as 22 semanas de gestação, nos casos excluídos atualmente pela legislação, incidirá de forma absolutamente atroz sobre a população mais vulnerabilizada, pretas, pobres, de baixa escolaridade, perfil onde também incide o maior índice de adolescentes grávidas. O aspecto da desigualdade social, educacional e racial não pode ser invisibilizado pelo PL.
O princípio da proporcionalidade, também conhecido como princípio da adequação dos meios aos fins, utilizado para resolver a colisão de princípios jurídicos, impõe às iniciativas legislativas a adequação, a observância dos desnivelamentos existentes. É evidente que o meio utilizado pelo PL para coibir o aborto no Brasil não se encontra em razoabilidade com o fim perseguido, quando nos deparamos com dados como esse da retromencionada pesquisa, ou quando, por exemplo, resta diagnosticado que a continuidade da gravidez representa risco iminente à vida da gestante, à sua saúde física e mental. Não podemos olvidar, assim, que a discriminação contra as mulheres resta flagrante, posto que a criminalização do aborto nos estágios mais avançados da gestação reduz de maneira absolutamente desproporcional sua autonomia reprodutiva, seu direito à saúde resguardado em lei. Eu vou dar, então, continuidade à leitura do relatório, passando agora a trabalhar um pouco a questão dos aspectos relativos à saúde pública. A saúde, ela é um direito universal e fundamental, firmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos e assegurado no Brasil pela Constituição Federal de 88, que define seu artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e dos outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Também a Organização Mundial de Saúde conceitua a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste somente na ausência da doença ou enfermidade. Assim, é fácil concluir que a saúde é um direito humano fundamental e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos setores sociais e econômicos, além do setor da saúde. Vale ressaltar que a Constituição de 88 tem como princípio fundamental, em seu artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana e, portanto, não basta ter vida, mas ela tem que ser digna. Nesse sentido, a ministra Rosa Weber, no voto da DPF 422, releciona que o marco constitucional constitui o caráter policêntrico do direito à vida, cujos conteúdos têm a dignidade da pessoa humana como vetor normativo. No outro modo de dizer, não basta ter vida, ela tem que ser digna em suas variadas dimensões. Mas vou pular para não ler inteiro, mas então não se verifica a referência à vida humana, mas antes à pessoa humana. A dignidade da pessoa humana funciona na engenharia constitucional em uma via de mão dupla e que se retroalimenta, como seu fundamento primeiro e sua finalidade última, colocando a pessoa humana e sua ética digna como premissa e como razão de ser do projeto constitucional. Portanto, o legislador, assim como o Estado, ao tratar e legislar sobre temas que envolvam a saúde das pessoas, deverão sempre observar os princípios que regem a matéria, especialmente no que tange à dignidade da pessoa humana, a cidadania, a erradicação da pobreza, a solidariedade, o direito à saúde, o direito à igualdade e o melhor interesse da criança, entre outros princípios fundamentais. Deve-se ter como base o conceito da Organização Mundial de Saúde de que a saúde não é somente a doença, mas também o completo bem-estar físico, mental, social da pessoa, que a vida deve ser digna e que cabe ao Estado propiciar meios para que isso aconteça. É impositivo o cumprimento da Constituição de 88 no capítulo da família, mais especificamente no artigo 227, quando dispõe que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
A criança, a jovem, a mulher violentada sexualmente, seja dentro da sua casa ou fora dela, deve ser protegida, deve ser acolhida, respeitada para que tenha restabelecida a sua dignidade, para que tenha vida digna, diminuindo as dores, as feridas, os traumas e que seja retirada das garras do ofensor. Esse é um dever da família, mas também o é do Estado. É ainda um dever de todos nós, enquanto sociedade, proteger essa criança, essa adolescente jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida digna e sua saúde. Programas de saúde coletiva devem ser criados e colocados à disposição dessas mulheres, permitindo que tenham orientação sexual e saibam dos seus direitos, evitando uma gravidez precoce e indesejada. A saúde sexual, materna e reprodutiva são todos os aspectos relacionados ao bem-estar e ao exercício saudável, livre e responsável da sexualidade e da reprodução. E qualquer tipo de imposição, violência ou discriminação, sem risco de infecções sexualmente transmissíveis ou gravidez não intencional, possibilitando que mulheres e homens possam decidir livremente se querem ou não ter filhos e filhas, com quem, quantos e quando. Ressalta-se que, na prática de muitas mulheres, especialmente aquelas que moram em cidades distantes de grandes centros, em locais de pouco acesso e sem saneamento básico, sem escola, hospital ou postos de saúde, conseguir exercer o direito de interrupção de gestação legal nas primeiras semanas em hospitais públicos é quase que impossível. Por vários fatores. Primeiro, porque o hospital público que antes fazia o procedimento na sua cidade deixou de fazê-lo. Segundo, porque o único médico da rede pública que poderia fazê-lo num raio de tantos quilômetros se recusa. Terceiro, porque a família, onde muitas vezes está o próprio estuprador que a engravidou, impede ou dificulta. E porque ela está paralisada por medo ou por trauma ou por tantas outras razões. Quando uma criança, uma mulher violentada sexualmente, não consegue acesso à rede pública de saúde, sendo obrigada a levar uma gestação indesejada adiante ou praticar a interrupção da gestação de forma insegura, colocando em risco a sua vida, resta comprovado que falhou o sistema de saúde pública, falhou a sociedade, falhou o Estado. Portanto, programas de saúde preventiva devem ser implementados e aprimorados constantemente para que se possa fazer cumprir os princípios constitucionais. E o Ministério, isso é importante, da Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde, emitiu a recomendação 015 de 11 de 2024, aonde ele revogou a norma técnica citada na justificativa do PL, requerendo o arquivamento do projeto de lei 1904 de 2024 e, resumidamente, dispõe. Em suas razões, invoca a Constituição Federal, cita os artigos 196 e 198, que prevê: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E que as ações e serviços públicos de saúde que integram uma rede regionalizada e hierarquizada constituem um sistema único. Expõe que a Lei 8.080, de 90, que instituiu o SUS, determina que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. Ressalta também que a Política Nacional de Extensão Integrada à Saúde da Mulher foi idealizada para ações que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. Ainda consta do objetivo 3, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS, a meta 3.7, que é de assegurar o acesso universal aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o planejamento familiar, informação e educação, bem como a integração da saúde reprodutiva em estratégias de programas nacionais. O Estatuto da Criança e do Adolescente também estabelece em seu artigo 8º que é assegurada à gestante, através do SUS, o atendimento pré e perinatal. E no parágrafo 1º diz que a gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento, segundo seus critérios mais específicos, obedecendo os princípios da regionalização e hierarquização do sistema. Em razão disso,
Os serviços de saúde incumbem o dever de garantir esse direito de forma segura, íntegra e digna, oferecendo o devido cuidado às pessoas que buscam acesso a esses serviços, sem imposição de qualquer limitação e ou discriminação, senão as impostas na Constituição, por lei, por decisões judiciais e orientações científicas internacionalmente reconhecidas. Da mesma forma, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia se posiciona contra a criminalização da mulher nessa situação de vulnerabilidade. Orienta que, se possível, o abortamento previsto em lei seja realizado nas etapas mais precoces de gestação, que o médico deve ser imparcial, ele deve acolher e não emitir julgamentos e informar a gestante de todos os seus direitos. Na impossibilidade local para realizar o abortamento previsto em lei, a criança e mulher deve ser encaminhada com a maior brevidade possível para outro serviço que reúna condições para efetuar o procedimento. Ainda emitiu a nota informativa em junho de 2022, eu não vou ler na íntegra, mas ela diz que a Organização Mundial de Saúde não limita a assistência a meninas e mulheres em situações de aborto legal à idade gestacional. A falta de assistência básica à mulher gestante é uma das causas de aumento da mortalidade materna, portanto, é reconhecidamente uma violação dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos. Trata-se de uma morte prematura e evitável que gera repercussões negativas à estrutura dinâmica familiar. A razão da mortalidade revela em relação à estreita e complexa entre as disparidades socioeconômicas e falhas na assistência à saúde da mulher e ao ciclo gravídico puerperal e reflete um nível de reconhecimento da sociedade para com os direitos das mulheres. O Brasil tem um dos piores indicadores de saúde de razão da mortalidade materna, permanecendo como um grande desafio do Estado a ser superado. Mas não é criminalizando a vítima que este índice irá mudar. Não é desrespeitando a Constituição Federal, os tratados internacionais, a legislação infraconstitucional que irá resolver o problema da interrupção tardia. Carecemos de um planejamento familiar acessível e efetivo. Mulheres deveriam ter acesso incondicional a opções de contracepção que se adequam a seus valores, preferências e necessidades. E essa é a pauta que quem defende a vida deveria buscar. Existe uma disparidade imensa de acesso de planejamento familiar no mundo e no Brasil. Não é diferente. Falta de informação e educação sexual, utilização de métodos contraceptivos poucos efetivos, como as tabelinhas tradicionais, dificuldade de acesso a métodos contraceptivos de longa duração, falta de acesso aos programas de planejamento familiar pelo SUS, levam ao aumento de gestações indesejadas e ao aumento da violência contra a mulher, contra a jovem, a adolescente e principalmente contra a criança. As mulheres não morrem do aborto, elas morrem da segurança imposta pela criminalidade. E sabemos que as que morrem são as mais vulneráveis, que estão nas condições mais frágeis de acesso aos métodos seguros. O que mata não é o aborto, é a clandestinidade. É necessário construir um futuro de cidadãos conscientes que saibam prevenir com uma consciência uma gravidez na adolescência e permitir que a menina consiga ser protagonista da sua própria história. No Brasil, o abortamento seguro está restrito a poucos estabelecimentos e concentrados em grandes centros urbanos. A dificuldade em reconhecer os sinais da gravidez entre as crianças, ao desconhecimento sobre previsões legais do aborto, a descoberta do diagnóstico de malformações que geralmente são realizadas após a primeira metade da gravidez, bem como a imposição de barreiras pelo próprio sistema, objeção de consciência, exigência de boletim de ocorrência, autorização judicial, entre outras, constituem as principais razões para a procura pelo aborto após a 20ª semana de gravidez. A criminalização pretendida é grave porque afeta especialmente as meninas e mulheres mais vulneráveis, principalmente social e economicamente. Meninas vítimas de violência sexual são as que demoram mais a identificar e conseguir pedir socorro em situações de violência, lembrando que elas estão entre a idade de 9 a 12 anos de idade.
a perceber uma gravidez decorrente da violência e ao chegar ao serviço de saúde. E elas, principalmente, que será vedado o exercício do direito previsto na lei, com a proibição do procedimento, com as consequências graves à sua saúde e à vida. A proteção da saúde encontra o valor pressuposto que orienta e informa o seu sistema, a defesa da dignidade e da autonomia da pessoa enquanto primeiro axiológico do sistema normativo que regula as relações jurídicas. E aqui eu cito uma matéria do Ministério da Saúde. Importante expor que entre as funções essenciais de saúde pública está o monitoramento, análise e avaliação da situação da saúde, assim como a vigilância, investigação e controle de riscos de dano à saúde. Daí a importância do estrito cumprimento da lei, como forma de prevenção de violação sexual contra crianças e adolescentes. Cito também o programa de prevenção do SUS. A importância dessas iniciativas vai além da saúde física, abrangendo aspectos emocionais, sociais e legais das pessoas afetadas. Elas contribuem para a redução dos traumas psicológicos, minimizam os impactos negativos sobre o desenvolvimento infantil e fortalecem a autonomia das mulheres ao garantir o acesso a informações e serviços que respeitem seus direitos reprodutivos e humanos. Portanto, investir em programas de prevenção de saúde coletiva não apenas está alinhado com os princípios constitucionais e com o conceito da OMS, mas também representa um compromisso ético e moral com a promoção da dignidade, da liberdade, da autonomia e do melhor interesse das crianças e das mulheres que são vítimas de violência sexual. Esses programas não devem ser vistos apenas como benefícios sociais, mas como investimentos estratégicos no desenvolvimento humano e na redução de desigualdades. Ao garantir o acesso equitativo à saúde, educação e lazer, o Estado contribui para romper o ciclo da pobreza e da exclusão social, promovendo a inclusão e o empoderamento das famílias mais pobres. Portanto, a responsabilidade do Estado na implementação e manutenção desses programas é necessário para garantir que crianças, adolescentes, jovens e mulheres na idade adulta, independentemente da sua condição socioeconômica, vítimas da violência sexual, tenham a oportunidade de alcançar o seu pleno potencial e viver com dignidade. Finalizando, dispõe a ministra Rosa Weber em seu voto da DPF 422. Considerando os objetivos da ordem social constitucional, que são o bem-estar e a justiça social, fica claro que no contexto dos direitos reprodutivos, tal como estabelecido nos textos constitucionais, internacionais e legais, o perfil instrumental de acesso a esses direitos, que equivale à dimensão prestacional do direito à saúde, é fundamental, sob pena de construirmos um Estado constitucional simbólico e de referência ilusória. É essencial que os hospitais públicos brasileiros garantam o acesso equitativo à saúde da mulher como parte dos serviços de saúde reprodutiva e planejamento familiar. Isso requer a simplificação dos processos administrativos, a eliminação de barreiras injustificadas e a educação continuada na população sobre seus direitos. Agora eu passo a palavra para a Aurilene, que vai traçar as questões penais. Bom dia a todos, senhores e senhoras. Eu vou tratar dos aspectos penais e criminológicos. O direito é formado por um complexo de normas jurídicas ligadas a uma sanção combinada à sua violação. Embora como instrumento que rege a vida dos homens, é importante salientar que o direito penal deve ser ideologicamente neutro. Não se trata de um instrumento de luta, mas sim de um fenômeno que visa impulsionar o progresso do Estado constitucional de direito. De modo que transformar o crime pelo legislador, qualquer comportamento que contrasta com os valores da sociedade, ainda que situados apenas no terreno da moralidade, independentemente de representar ou não uma ofensa a um bem jurídico, é de igual forma transformar o direito penal num instrumento de apoio aos regimes totalitários, como ocorreu com o socialismo alemão de Hitler, que, em nome de ideais,
oprimiu minorias, além de conferir carta branca ao legislador para transformar um crime qualquer, comportamento que não esteja em consonância com os valores da sociedade, sem sopesar se esses valores estão contrários aos avanços sociais ou se estão indo de encontro aos regramentos e princípios constitucionalmente protegidos de uma sociedade. Premissas que sobrelevam a notar que a avaliação da pertinência de uma alteração legislativa para afastar norma penal permissiva, que assegura direito de grupos vulneráveis, e aí eu me refiro a mulheres e meninas vítimas de estupro, deve ser feita de acordo com as características das violências por elas sofridas. Grau de revitimização e, sobretudo, acesso igualitário ao serviço de saúde, a negativa ao aborto tardio pelo Estado e ainda o impacto do abortamento clandestino entre mulheres e meninas vítimas de estupro, o que certamente apresenta-se dificultado na análise do presente projeto de lei. O aborto sentimental é aquele praticado para interromper a gravidez resultante de estupro. Perante o Código Penal brasileiro, não há restrição no tempo para que a vítima, mulheres e meninas estupradas, decida pelo abortamento. A proposta em exame pretende limitar exatamente essa norma permissiva do aborto legal. Trata-se não apenas de uma restrição temporal para o abortamento de um feto concebido a partir de um crime de estupro, mas obriga meninas e mulheres, as principais vítimas do estupro, a duas opções. Ou ela é presa pelo crime de aborto, cujo tratamento seja igual ao dispensado ao crime de homicídio simples, ou ela é obrigada a gerar um filho do seu estuprador. O escopo da lei permissiva foi evitar exatamente a maternidade odiosa, proveniente de estupro, que recordará a mulher perpetuamente ao horrível episódio da violência sofrida. A imposição dessa limitação temporal trazida pelo presente projeto de lei deve se coadunar com os princípios que regem o direito penal, o que, salvo o melhor juízo, não acontece na proposta legislativa em análise. E aí eu passo ao tópico sobre o direito penal como última ratio e a intervenção positiva do Estado. Como bem observa César Roberta Bittencourt, a fragmentariedade do direito penal é corolário do princípio da intervenção mínima e da reserva legal. Nem todas as ações que lesionam bens jurídicos são protegidos pelo direito penal, como nem todos os bens jurídicos são por eles protegidos. Seleção criteriosa que justifica o uso do direito penal como a última ratio. O direito penal ele é subsidiário e suas normas penais incriminadoras só se legitimam somente quando inevitáveis, ou seja, quando as respostas ofertadas pelo Estado por outros ramos restarem insatisfatórias. A fragmentariedade do direito penal somente deve se ocupar de condutas que inevitavelmente afetam o interesse público. A persecução penal, por sua vez, deve se limitar à apuração de condutas criminosas capazes de abalar a ordem pública e a segurança da sociedade, ou seja, contrárias e nocivas ao interesse público. Assim, o direito penal torna-se ilegítimo quando a serviço do clamor social, pois a sua utilização deve ser como a última ratio e não como a primeira e a única opção. Acerca das normas proibitivas sobre o aborto, sérias as divergências. Há quem sustente que a mulher tem o direito de dispor livremente. Há quem sustente que a mulher tem o direito de dispor livremente do seu corpo e recusar-se à maternidade. Por sua vez, os opositores à liberação do aborto dizem que a produção da concepção desde o momento da fecundação do ovo tem vida própria. Não é uma parte anexa da mãe, mas um ser que vive dentro dela para encontrar alimento e proteção. José Afonso da Silva, tomando partido no debate, afirmou que, numa época em que há muitos recursos para evitar a gravidez, parece injustificável a interrupção da vida intrauterina que não se evitou. E aí eu indago aos senhores e senhoras. E a menina ou mulher vítima do estupro, que nem mesmo conseguiu evitar o estupro? São indagações que transpassam sem respostas satisfatórias. Aliás, sobre o tema, ensina aos pesquisadores, aí eu trouxe aqui alguns, vou pular, em razão do nosso parecer que é extenso,
e continuo dizendo que o aborto é uma realidade social. E sobre a sua moralidade, várias as opiniões. Vivemos em um Estado, senhores e senhoras, laico. E projetos de leis de cunhos religiosos inviabilizam a unidade de pensamento sobre essa complexa questão. A limitação temporal para o exercício da norma penal permissiva do aborto proveniente de estupro não é uma matéria pertinente ao direito penal. Na tutela do direito penal, a intervenção estatal é mais invasiva e danosa. Deve ser sempre e necessariamente o último recurso. Seguindo o princípio da humanidade das penas, o presente projeto de lei, ao sugerir a limitação temporal acima das 22 semanas de gestação para o exercício da norma penal permissiva, e ao impor a pena do homicídio àquela menina e mulher estuprada, que, dentre as opções a ser presa pelo crime de aborto ou gerar um filho do estuprador, optou em realizar um aborto, remota-nos à idade média, senhores, e se assemelha ao banimento da mulher vítima do estupro. Forçoso reconhecer que a presente proposição legislativa exclui as vítimas de estupro, imputando-lhes uma conduta criminosa, sem sopesar, no entanto, o motivo pelo qual a levou ao abortamento fora daquela limitação temporal imposta. O PL não se preocupou com a possibilidade de uma descoberta tardia da gravidez, fenômeno comumente percebido nos lugares mais interioranos do nosso Estado brasileiro. Ou ainda com a desídia estatal na assistência médica em tempo hábil, tornando-se mais fácil delegar tudo à tutela do direito penal. Todavia, leis penais nascem tão somente para... leis penais que nascem tão somente para acalentar a sociedade não se legitimam, exatamente porque são inoperantes e inaplicáveis, construindo apenas para o descrédito do Estado e do próprio direito penal. Para contextualizar, eu trouxe aqui o ensinamento de Beccaria, que diz: aquele que perturba a tranquilidade pública e não obedece às leis, que viola as condições sob as quais os homens se sustentam e se defendem mutualmente, esse deve ser excluído da sociedade, isto é, banido. A imposição da pena de homicídio às vítimas de estupro é capaz de ostentar características de penas cruéis e infamantes, o que seria um retrocesso e uma violação ao princípio da humanidade das penas, consectário da dignidade humana. Ao criminalizar a conduta da vítima de estupro que exerceu seu direito ao abortamento após o prazo determinado por lei, é transformá-la não apenas em uma criminosa, senhores e senhoras, mas impor a ela o rótulo de pessoa que não ostenta idoneidade, nem a boa fama, o que perpassa na revitimização até o próprio banimento social dessas meninas. E aí eu sigo para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que foram também e estão sendo feridos pelo projeto em análise. O projeto da lei em análise, ao pretender proibir o abortamento após as 22 semanas de gestação, propõe ingerência da lei penal, criminalizando a conduta do abortamento tardio, dispensando o mesmo tratamento dado ao crime de homicídio, cuja pena, se aplicada, será de reclusão de 6 a 20 anos, conforme o artigo 121. Atualmente, o crime de aborto está tipificado no artigo 124, 128, que estabelece pena de 1 a 3 e adiante 3 a 10, de 1 a 4 anos. E os casos em que a gestante sofre lesão corporal, essa pena duplifica. Com alteração legislativa, o crime do autoaborto, por exemplo, cuja pena é de 1 a 3 anos, passará a ser punido com uma pena de 3 a 10, equiparando-se ao crime de homicídio simples. Nesse particular, a pena estabelecida pelo PL não guardou relação com o princípio da proporcionalidade em relação à natureza e extensão da lesão abstrata ao bem jurídico protegido. Na forma sugerida pelo presente projeto de lei, a equiparação às penas do homicídio fere o aludido princípio, primeiramente porque a pena atribuída à vítima do crime de estupro em razão do abortamento tardio, qual seja, de 6 a 10, apresenta-se absolutamente superior ao tratamento dado pelo nosso Código Penal vigente. Ademais, as vítimas de estupro estarão sujeitas a sofrer sanções superiores à pena atribuída a seu próprio agressor de estupro,
que pegará a pena de 6 a 10 anos de reclusão. O tratamento dispensado pelo PL, além de ferir o princípio da proporcionalidade, reforça o caráter infamante da pena, pois a finalidade da sanção ao abortamento tardio deveria se reprimir a conduta proibitiva e não a dignidade da própria vítima de estupro. Do estuprador. Não se... Só um momentinho. Atribuir à vítima de estupro pena maior do que seu estuprador não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de tratamento desumano e discriminatório com as vítimas de estupro. E aí eu sigo em um capítulo sobre o perdão judicial, porque há previsão no próprio projeto em análise. Inicio com Damásio de Jesus, que ele diz o seguinte, conceituando o perdão judicial, que é um instituto pelo qual o juiz, não obstante comprovada a prática da infração penal pelo sujeito culpado, deixa de aplicar a pena em face de justificativas circunstanciais. O perdão judicial não significa absolvição e tem como pressuposto a condenação do réu. Logo, só pode ser concedido depois de observada a procedência da acusação, sendo, portanto, uma faculdade do juiz para exercê-lo, mas que pressupõe a existência do delito e seu elemento moral e componentes objetivos. Então, quando ocorrer essas hipóteses, deve a sentença estabelecer a condenação do réu nas custas do processo criminal e determinar que seu nome esteja no rol de culpados. Para o STF, o perdão judicial, de acordo com a sua jurisprudência mais balizada e atual, é também nesse sentido. Assim, nos termos do projeto de lei, na proposta do parágrafo 2º do artigo 124, o legislador prevê o instituto do perdão judicial às vítimas de estupro, para que pratiquem um aborto quando praticam um aborto fora do limite temporal, acima das 22 semanas. E aí eu vou fazer a leitura rapidamente. O juiz poderá mitigar a pena conforme exigir as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixar de aplicá-la, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O perdão judicial é uma renúncia do Estado à pretensão punitiva, manifestada através do juiz, todavia, somente se ostentar todos os requisitos subjetivos e objetivos poderá ter a clemência do Estado juiz. E aí tem uma passagem de Damásio de Jesus sobre a condenação do Instituto do Perdão Judicial. Ele diz: não é possível perdoar quem não errou, e o reconhecimento do erro é a condenação. Para perdoar, é necessário primeiro considerar que alguém praticou uma conduta típica e ilícita, sendo culpado. Se o fato não é típico, perdoar o quê? E se o fato é lícito, o que perdoar? Se o sujeito se mostrou culpado, onde está o objeto do perdão? Perdão pressupõe culpa, em sentido amplo. Absolvição pressupõe inexistência de responsabilidade por imputação de infração penal. O projeto de lei não procura distinguir o motivo pelo qual a vítima de estupro realizou abortamento tardio. Não se preocupa se a desídia da vítima de estupro tem como nascedora a negativa do Estado ou a sua assistência médica tardia, ou se os obstáculos geográficos ou de informação apresentaram-se como fatores preponderantes para o aborto acima das 22 semanas de gestação. E quando a vítima de estupro é apenas uma menina que, ao longo da sua infância, vem sendo abusada e ameaçada pelos parentes mais próximos, que, por vergonha ou medo, escondeu a gravidez. O presente PL não se desincumbiu em responder. O assunto é bastante discutido. Então, merece essa vítima de estupro ser considerada culpada e condenada para somente após, ao bel prazer do juízo criminal, receber a clemência do Estado? Perdoar o quê? Como bem indaga Damásio de Jesus. No Instituto do Perdão Judicial, o agente é aliviado de um profundo sofrimento moral, sob argumento segundo o qual o sentimento de culpa do condenado persistirá por muito tempo, quando não por toda a vida. No caso da vítima de estupro, ainda terá que conviver com uma sentença penal condenatória, com seu nome na lista de culpados e com o perdão judicial dando conta de que tu foste estuprada, tu abortaste um filho fruto do teu estupro, logo tu és assassina. Mas o Estado juiz te perdoa, porque, eventualmente,
tenha dificultado o teu acesso à saúde pública, ou através de uma negativa, ou através de um aborto tardio. Sem demérito ao importantíssimo Instituto do Perdão Judicial, parece-nos, como forma de política criminal, não atinge a sua finalidade jurídica para o caso particular do aborto tardio realizado pelas meninas e mulheres vítimas de estupro. Porque se nós estamos preocupados com o aborto e não queremos que ultrapasse as 20 semanas, deveríamos ter vontade política para aumentar os serviços que atendem mulheres vítimas de violência no Brasil. Apenas 3,6% dos municípios brasileiros, e são os grandes municípios, têm serviço de referência ao aborto previsto em lei. Como já foi dito por Juliana, não é? Existem essas meninas, que 80% desses casos são meninas, são violentadas por pessoas muito próximas, parentes. Ela nem sabe que está grávida e muitas vezes são ameaçadas. Eu lembro a vocês que em 2020, em agosto, recebemos um caso lá no Recife, o caso da menina do Espírito Santo, que era uma menina de 10 anos, né, grávida de um tio, e essas mesmas forças políticas encarceraram a menina numa cidade do interior do Espírito Santo para que ela ultrapassasse as 22 semanas. Ela procurou ajuda com 16, 17, e ela foi enclausurada por políticos, fazendo selfie, ganho político, porque sabia que em Vitória o limite da gestacional é 22, embora não há um limite, como já foi dito, né, legal. Mas alguns serviços têm esse limite técnico de 22 semanas, que não é infralegal. E quando ela procurou o serviço, com 24 semanas, essas forças políticas comemoraram, teve uma ação do Ministério Público Federal determinando a interrupção, e o governo do Espírito Santo foi obrigado a encaminhar, né, de avião para Recife, onde recebemos. Houve a quebra do sigilo, o CISAM foi cercado, tentado invadir o CISAM para tentar obstruir. E essa horda de pessoas fanáticas, né, com muito ódio, ficaram na frente da maternidade chamando a menina de assassina. E isso aí teve uma repercussão nacional, Aline, e as pesquisas mostram que a população ficou a favor das meninas, não daquelas pessoas, porque todo mundo viu ali uma pessoa indefesa. É interessante saber, minha gente, que a principal causa de morte entre adolescentes são complicações da gravidez e suicídio por violência sexual. Nesses casos, soma-se tanto o risco de uma gravidez como na violência sexual. O mundo todo considera que obrigar essa menina a manter essa gravidez é um ato de tortura. No dia 19 de junho de 2024, o jornal bolsonarista Gazeta do Povo publicou a seguinte matéria: juristas pró-vida, Leslie Lester dos Anjos Magalhães e Denise Albano, consultados pela Gazeta do Povo, classificam o parecer como ideologicamente enviesado, pouco técnico e enganoso em relação às informações sobre os tratados que menciona. Denise Albano é do PTB, bolsonarista raiz, e participa de eventos da extrema-direita, e não é jurista. Eu sigo agora para o final, para as minhas considerações, dizendo que, da análise das propostas, conclui-se que a criminalização do aborto tardio, após as 22 semanas de gestação, viola os princípios da humanidade das penas, da utilização do direito penal como a última rácio. Também se verificou que o aumento das penas à vítima de estupro em razão do abortamento tardio o maior rigor sugerido pelo PL equipara o crime de homicídio simples, não tem o condão de intimidar a prática delitiva. Pelo contrário, a clandestinidade persistirá, senhores e senhoras, dessa vez sem qualquer tutela oferecida pelo Estado, nem mesmo a tutela tardia. Restando para a vítima de estupro, além da revitimização, as seguintes opções: ou ela é presa pelo crime de aborto tardio, cujo tratamento será igual ao dispensado ao crime de homicídio, ou ela é obrigada a gerar um filho do seu estuprador. Ou talvez, por sorte, seja perdoada pelo juízo caridoso, aplicando-lhe a seu bel prazer o perdão judicial. As vítimas de estupros, meninas e mulheres, não precisam da clemência,
mas de respeito do Estado. Reservemos o cárcere aos seus violadores. Obrigada. A Constituição Federal institui como um dos princípios fundantes do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana. São prescritos também em nossa norma os princípios da não discriminação, do direito à vida, à liberdade e de igualdade. E o Estado Democrático de Direitos, no Estado Democrático de Direitos, os princípios são a essência e a identidade de uma nação. Ao passo que, ao elaborar uma norma, o legislador deve se ater à prevalência desses princípios, tomando-os como norteadores da norma. De plano, não é o que se vislumbra no texto proposto pelo presente projeto. Eis que a possibilidade de criminalização de meninas e mulheres que realizem um aborto após a 22ª semana, em especial no caso decorrente de estupro, como um crime de homicídio, cuja pena pode chegar até 20 anos de reclusão, está em absoluto descompasso com a realidade social do Brasil e representa grave afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da não discriminação, entre outros. Em verdade, a proposta se revela uma medida atroz, retrógrada, persecutória a meninas e mulheres, semelhante àquelas adotadas no século XVII, onde mulheres eram queimadas na fogueira por serem consideradas bruxas. De acordo com o 17º Anuário de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e publicado em julho de 2022, o Brasil registrou, atentem-se a esses números, 75 mil casos de estupro, a maior série da história. Mais da metade, isto é, 56.820 estupros, são de vulneráveis, praticado contra menores de 14 anos, o que implica na assustadora estatística de que a cada 10 vítimas do estupro, 6 são crianças de até 13 anos. Os dados se revelam ainda mais atrozes. 57% dessas vítimas são negras, 42% brancas, 0,5% indígenas, 0,4% amarelas, e 68% dos casos de estupro ocorrem nas residências da vítima. Outro dado revela a gravidade desse cenário. Em 64% dos casos, os autores eram familiares das vítimas, ou seja, as principais vítimas do estupro no Brasil são meninas menores de 14 anos, abusadas por seus familiares, como pais, tios, avós, sendo essas, portanto, as que mais precisam do serviço do aborto legal, hoje oferecido pela rede pública de saúde em hospitais especializados. A esse cenário, agrega-se o fato de que uma menina, passando pela puberdade, mal conhece o seu corpo e, frequentemente, a identificação da gravidez ocorre de forma tardia. Além disso, somam-se as violências psíquicas decorridas do abuso sexual infantil, que, não raro, ocorrem de forma constante, muitas vezes seguidas por anos e anos. Afinal, a pesquisa revela que, em 86% dos casos, os agressores das vítimas de até 14 anos são pessoas conhecidas da família. E quando são meninas acima de 14 anos, esse número fica na órbita de 72%. Sabe-se que o processo de criação de uma norma deve guardar profunda relação com os princípios constitucionais, convencionais dos direitos humanos, além da legalidade e a conveniência dessa norma. É deveras importante e producente que o legislador observe também, de forma rígida, os dados e as estatísticas científicas produzidas e que revelam as mazelas da sociedade que a pretensa norma pretende enfrentar, o que não se verifica no PL proposto. Passo agora ao ponto 4.1, que trata da violação do princípio da laicidade do Estado. À luz do inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para se eximir de obrigações legal ou
das impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa. Tem-se aí estabelecido o princípio, como direito no rol de direitos fundamentais, o princípio da laicidade do Estado. A CF também prevê, no inciso 1º do artigo 19, que o Estado, o Distrito Federal e os municípios, ao Estado, Distrito Federal e município, é vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvando na forma da lei a colaboração de interesse público. Neste sentido, a jurista Carmen Maria Ganem leciona que a norma permite a colaboração não dependente entre igreja e Estado. Por exemplo, parcerias em obras sociais. A nosso ver, eventual parceria também possui o cunho de reconhecer o papel da igreja e da sua importância na contribuição para a sociedade, e que visa atender também interesses públicos, mas isso não anula, em qualquer hipótese, a laicidade do Estado, e nem se traduz em intromissão de uma instituição em outra. Essa permissão de colaboração reforça a ideia de que as igrejas podem atuar na vida pública, oferecendo cooperação de natureza assistencial, por exemplo. Contudo, comprometer a laicidade do Estado não pode comprometer a laicidade do Estado. E o Estado, na outra via, também não pode legislar em matéria religiosa ou subversionar cultos. Ademais, o conceito de laicidade do Estado se traduz na compreensão de que há autonomia entre política e religião. Resultante dessa compreensão é a neutralidade do Estado como elemento que permite manifestações das opiniões mais plurais possíveis, ressalvando os limites constitucionais impostos à liberdade de expressão. As opiniões manifestadas, sejam elas teístas, ateístas, agnósticas ou de qualquer caráter político e doutrinário, não podem possuir o caráter vinculativo às decisões do Estado. As igrejas possuem legítimo e indiscutível direito de expressar a sua opinião, em qualquer que seja o assunto, assim como qualquer outra organização da sociedade civil. No entanto, não se pode vincular a produção de uma norma que vai regrar a vida da sociedade a qualquer dogma ou convicção religiosa. Eis que tal conduta retira o caráter laico do Estado. A Constituição de 88, em consonância com os tratados internacionais, buscou inserir no ordenamento jurídico e na vida da sociedade o verdadeiro sentido de democracia, permitindo a livre manifestação do pensamento e contrária à imposição de silenciamento e de qualquer que seja a corrente de pensamento, ressalvando o respeito e a observância à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a Constituição prescreve a não existência de religião oficial e ainda não oferece status de privilégio a nenhuma religião, mas institui como alicerce de uma sociedade plural os valores principiológicos da liberdade, da igualdade, da justiça como base do Estado democrático de direito. De modo que a política criminal proposta no PL em análise, no seu aspecto sociológico, aparenta estar imbuída de convicções teístas, ao passo que se afasta da realidade de meninas e mulheres estupradas e engravidadas por seus algozes e, portanto, não encontra abrigo na laicidade do Estado. Passo ao ponto 2, da violação da dignidade da pessoa humana, da vedação à tortura e a tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Seguindo, a violação sexual sofrida por meninas e mulheres por meio do estupro produzem substanciais abalos psicológicos e profundos danos à saúde física e mental, muitos deles considerados irreversíveis, além de ter potencial de desencadear outras doenças psíquicas, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, entre outras. A experiência de ser atacada na sua intimidade e tomada à força contra sua vontade, como se coisa fosse, certamente influenciará para sempre as suas relações em qualquer âmbito da vítima. Obrigar essas vítimas ao dever da manutenção da gravidez forçada, proveniente de um estupro ou que resulte grave risco à sua vida, sem dúvidas se alinha àquilo que o Estado brasileiro outrora já vedou em sua norma maior, isto é, a infligência de tratamento desumano, degradante, equivalente à tortura, que hoje repudiamos e combatemos. Tal conduta é atentatória à dignidade de meninas e mulheres por desconsiderar em absoluto
todas as violências a qual foram submetidas até que chegasse à gravidez. Obrigá-la à manutenção dessa gestação está alinhada à prática da tortura e ao tratamento desumano e degradante, chancelado pelo Estado na forma em que se apresenta o PL. O que é um contrassenso desmedido, dada a nossa história recente, onde, no período da ditadura, a tortura era o meio pelo qual se vilipendiava física e psicologicamente a dignidade de pessoas presas. O Brasil é signatário da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes, e que foi internalizado no nosso país por um decreto de 1991. O artigo 1º apresenta a definição do que é tortura, e dentre as definições destacamos. O termo tortura designa qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido ou suspeita de ter cometido. Fecha aspas. A obrigação da manutenção da gestação, na forma proposta pelo PL, impõe a meninas e mulheres verdadeiro castigo por atos que elas não cometeram. Pelo contrário, foram vítimas em razão de sua vulnerabilidade e pelas falhas do Estado. Porém, na contramão do que se prega no estado do bem-estar social, o que o legislador pretende é aplicar tratamento de criminosa, estigmatizando-as e conferindo a elas a etiqueta social de assassinas. Não obstante, fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana, da paternidade responsável, a Constituição ainda prescreveu o direito ao planejamento familiar, e que diz no seu parágrafo 7º do artigo 26, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Ora, se a norma é evidente quanto à vedação de qualquer tipo de coerção que atente ao direito do planejamento familiar, pode o Estado coagir meninas e mulheres à manutenção de gestação oriundas de estupro? Ou que represente grave risco à vida de gestantes? Óbvio que não. No entanto, apesar dessas verdades serem autoevidentes, é necessário que a afirmemos, as defendamos, sob pena de retroceder pelo menos 70 anos no que diz respeito aos direitos de meninas e mulheres. Conforme já dito acima, a proposta no PL para o aborto, a pena proposta no PL para o aborto após a 22ª semana de gestação, de 6 a 20 anos, ultrapassará a pena do crime do seu algoz, o estuprador, que é de até 10 anos. Neste cenário, faz-se necessário ressaltar a abissal desproporcionalidade presente neste caso e também em relação à pena combinada ao crime de infanticídio, que é de 2 até 6 anos, onde se considera o estado puerperal. Sob o ponto de vista do bem jurídico, o aborto consentido não pode ter pena superior àquela combinada ao infanticídio, em que a vítima nasceu com vida. Trago aqui um caso que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Manoeli versus El Salvador, em 2021, e que se assemelha com o tema que nós estamos discutindo aqui. Neste caso, na ocasião, a Corte entendeu como desproporcional a pena de 30 anos aplicada a Manuela pelo crime de infanticídio, compreendendo que o Estado não considerou seu estado puerperal, contrariando, assim, a Convenção Americana. A Corte assentou o entendimento de que pena desproporcional pode ser configurada, sim, como pena cruel e degradante. E, no caso, determinou que o Estado de El Salvador corrigisse a pena aplicada e que, enquanto isso não ocorresse, os juízes realizassem o controle de convencionalidade, não aplicando leis inconvencionais. Urge esclarecer que, embora trate-se de outro país, El Salvador, o Brasil é Estado-membro da OEA, está sujeito ao controle de convencionalidade pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Isto impõe ao Estado brasileiro o dever de observar e atentar-se ao cumprimento das jurisprudências emanadas pelaquela Corte. Neste contexto, o PL assemelha-se ao caso em comento, visto que pretende aplicar pena desproporcional ao crime de aborto, a nosso ver, para além de desconsiderar a realidade vivenciada por centenas de meninas, mulheres, torna-se inconstitucional e inconvencional. Frisa-se que o aumento da pena do crime do estuprador não resolve e nem soluciona a questão. Passo agora à análise do projeto sob a ótica da vedação ao retrocesso social, da segurança jurídica e do Estado de Direito. O princípio da vedação social funciona como vetor na manutenção dos avanços sociais e dos direitos conquistados, também como uma espécie de limitador ao legislador nas proposituras de reformas e de leis supervenientes. Por meio deste princípio, busca-se proteger a sociedade e os grupos vulnerabilizados e vitimados contra uma norma vindoura que, em alguma medida, atentem negativamente contra os direitos alcançados. De modo que esse princípio está intimamente conectado, entre outros fundamentos axiológicos, à dignidade da pessoa humana, aos princípios da confiança, da segurança jurídica, da máxima efetividade das normas constitucionais do Estado. Assim, a proibição de vedação ao retrocesso funciona como um corolário da máxima eficácia e efetividade das normas de direitos humanos, sociais e dos direitos à segurança jurídica, assim como da própria dignidade humana, que também pode ser reconduzido tanto para o princípio do Estado social, na condição de garantia de manutenção dos graus mínimos da segurança social, quanto para o Estado de Direito, no que diz respeito à proteção. O Supremo Tribunal Federal, em algumas ocasiões, como, por exemplo, no ARE 639-337, de relatoria do ministro Celso de Mello, assentou que, abre aspas, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas também se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-lo, obstando-se de frustrar mediante supressão ou total ou parcial os direitos sociais já concretizados. Fecha aspas. Os dados apresentados na Pesquisa Nacional do Aborto de 2016 revelam que 1 em cada 5 mulheres no Brasil, até 40 anos, já teriam realizado aborto pelo menos uma vez na vida. 1 em cada 5. Segundo ainda a Organização Mundial da Saúde, cerca de 73 milhões de abortos induzidos são realizados anualmente pelo mundo. E das mortes maternas anuais computadas, o dado varia de 4% a 13,2%, que tem como causa mortes o aborto inseguro. Na América Latina, o aborto inseguro é aquele que ocorre na clandestinidade. É a principal causa da mortalidade infantil. Diante deste cenário, constata-se que o aborto é uma realidade no Brasil e no mundo, e os serviços de abortamento legal, nas condições previstas no Código Penal e também na decisão emanada pelo STF, que incluiu os casos de fetos anencéfalos, é indiscutível avanço na saúde pública, para salvar vida de meninas e mulheres, majoritariamente pobres e negras, e que necessitam deste serviço. Assim sendo, em consequência à vedação ao retrocesso social, o Estado, após reconhecer os direitos, não poderá retroagir e ainda deverá se abster de suprimi-los total ou parcialmente. Nesse aspecto, conclui-se que o retrocesso proposto no aludido PL aponta para inequívoca corrosão do Estado democrático de direito, também pela via de ameaça à segurança jurídica e ao ordenamento jurídico. Vista que está em xeque os direitos adquiridos por meninos e mulheres, sendo necessário o rechaço da proposta, vista a violação ao princípio de vedação ao retrocesso, a violação à segurança jurídica e ao Estado democrático de direito. Passo às violações do princípio da igualdade, da honra e da segurança. Segundo a jurista Melina Girardi Fachin, na perspectiva do constitucionalismo feminista, o Estado deve invocar uma visão de gênero tanto na elaboração quanto na interpretação e aplicação das normas constitucionais, com o objetivo de garantir igualdade substancial entre homens e mulheres.
Ela diz, abre aspas, esse enfoque reconhece as diferenças contextuais e históricas que afetam as mulheres, buscando promover a justiça social e eliminar discriminações estruturais. O direito à igualdade, garantido na Constituição de 88, requer que as leis sejam formuladas e aplicadas de modo a respeitar necessidades e direitos específicos das mulheres. A abordagem punitivista e insensível do projeto às realidades das mulheres é, portanto, inconstitucional, uma vez que não respeita os princípios da justiça, da igualdade e que devem orientar a legislação. Fecha aspas. Nessa mesma linha de reflexão está o jurista Adilson José Moreira, que propõe uma interpretação do princípio da igualdade numa perspectiva assimétrica, de modo a considerar as especificidades dos diversos grupos populacionais na produção de políticas e na aplicação da norma. Moreira afirma que os diversos arranjos sociais produzidos pelos grupos dominantes os privilegiam em detrimento dos grupos dominados e que, portanto, é função do legislador a criação de normas que procurem proteger indivíduos e grupos submetidos aos mais diversos tipos de tratamentos discriminatórios para que eles possam ter uma vida minimamente digna. As reflexões acima apresentadas, da doutora Melina Girardi Fachin e do doutor Adilson José Moreira, elas se interseccionam. À medida que a aplicação efetiva do direito à igualdade requer, no âmbito da produção legislativa e da aplicação da lei, sejam respeitadas as necessidades e os direitos específicos de meninas e mulheres, sem afastar os recortes de raça e classe. Porém, na contramão da igualdade, a abordagem punitivista e atroz do projeto de lei às realidades de meninas e mulheres em suas pluralidades é inconstitucional. Fere a igualdade também porque, ao invés de estimulá-la, caminhando na órbita da redução das desigualdades, como estabelece o artigo 3º, inciso 3º da Constituição, favorece o estupro como forma de dominação de homens sobre mulheres, notadamente em relação às mulheres mais pobres. Ademais, o projeto viola o direito à segurança de meninas e mulheres, vez que impõe às vítimas o pesado ônus de, além de ter que lidar com as consequências das falhas do próprio Estado em não lhes garantir o direito à segurança cidadã, conforme previsto em nosso ordenamento, serão penalizadas pela manutenção forçada de uma gestação ou sujeitas à aplicação de pena grave, como a da prisão. Ademais, as meninas e mulheres sofrerão dupla violação de sua honra, outro direito fundamental constitucionalmente garantido. A primeira, causada pelo abuso sexual no ato do estupro, e a segunda, ao ser obrigada pelo Estado a levar adiante uma gestação que lhe causa dor e sofrimento e ainda conviver em sociedade pelo resto da vida sob essas circunstâncias. O último ponto que nós trazemos são considerações sobre outros tratados e convenções de direitos humanos que são violados a partir da proposta legislativa, que poderão ser violados a partir da aprovação desse texto. O Estado brasileiro é signatário de diversos tratados internacionais de direitos humanos que garantem direito à saúde, à vida privada, à autodeterminação das mulheres. A criminalização do aborto, especialmente em estágio avançado de gravidez, desconsiderando as situações fáticas e sociais, pode ser considerada uma forma de discriminação e de dominação contra mulheres, vez que restringe de forma descomunal o seu direito à saúde, à autonomia e à autonomia reprodutiva. Neste sentido, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres, a CEDAW, na qual o Brasil é signatário, estabeleceu em seu artigo 12 a obrigação dos Estados-partes de eliminar discriminação contra a mulher em todas as suas formas, garantindo-lhe direito de igual acesso aos serviços de saúde, incluindo aqueles relacionados à saúde reprodutiva. Segundo também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida também como a Convenção do Pará, de 1994, a violência contra a mulher se caracteriza por qualquer ato baseado em gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico contra a mulher.
tanto na esfera pública quanto privada. Isso está no artigo 1º da Constituição, da Convenção, podendo ser perpetrado pelo Estado ou por seus agentes. A nosso ver, não há dúvidas que a proposta em debate, se aprovada, representará gravíssima violência contra meninas e mulheres. Agradecemos o silêncio. Meninas e mulheres em razão do gênero, perpetuando pela via estatal o machismo, o racismo, a misoginia que há séculos nos perseguem. A mesma convenção também estabeleceu que toda mulher tem o direito ao respeito à sua integridade física, mental e moral, assim como o direito à liberdade da mulher compreende o direito de ser valorizada e educada, livre de padrões estereotipados de comportamentos e costumes sociais e culturas baseadas em conceitos de subordinação. E ainda que os Estados devem adotar medidas para a efetivação desses direitos. Determina ainda esta convenção que os Estados-membros adotem medidas adequadas para modificar ou abolir leis e regulamentos que respaldem a tolerância da violência contra a mulher. Assim, além disso, a Organização Mundial de Saúde reconhece a imposição de restrições legais ao aborto, que a imposição de restrições legais ao aborto não diminui a sua incidência. Pelo contrário, corroboram com o aumento dos riscos associados aos procedimentos clandestinos e inseguros, colocando em perigo a vida e a saúde das mulheres e meninas. No que diz respeito ao direito das meninas, o Comitê dos Direitos de Crianças da ONU, no comentário geral número 4, dispõe que os Estados partes devem adotar medidas para diminuir a mortalidade materna das meninas e adolescentes, produzida especialmente pela gravidez e pelas práticas do aborto inseguro, bem como recomenda que os Estados-partes elaborem e executem programas que propiciem acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o aborto seguro, quando este não for proibido por lei. De igual modo, o comentário geral número 15 dispõe que os Estados devem assegurar o acesso ao aborto seguro às meninas, e a observação geral número 36 sobre o artigo 6º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos relativo ao direito à vida, e essa observação é de 2017, menciona que os Estados devem adotar medidas destinadas a regulamentar a interrupção da gestação que não resultem em violação ao direito à vida das mulheres, assim como não consubstanciem um tratamento desumano, degradante e cruel. De modo que as restrições jurídicas que limitem o aborto não podem colocar a vida de mulheres em risco, tampouco expor dores e sofrimentos físicos e psíquicos que representaria a violação do artigo 7º do referido pacto. Portanto, devem os Estados facilitar a realização do aborto seguro nas situações. A Corte Interamericana de Direitos Humanos tem reiterado que as restrições aos direitos reprodutivos das mulheres devem ser interpretadas de maneira a respeitar sua dignidade, sua autonomia e o direito à saúde, conforme previsto na Convenção sobre Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica. Ao impor penas severas e desproporcionais para os abortos realizados após a 22ª semana, em especial no caso de estupro, o projeto de lei 1904 de 2024 contraria os princípios e diretrizes estabelecidos pelos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é parte. A jurista Melina Fachin afirma ainda que a aprovação de um projeto que iguala o aborto ao homicídio, sem considerar as circunstâncias específicas e a proteção dos direitos fundamentais das mulheres, pode resultar numa violação sistêmica de direitos humanos e das garantias constitucionais da igualdade e da não discriminação. Tais constatações evidenciam absoluta desproporcionalidade e falta de razoabilidade da proposta legislativa em questão, além de perversa misoginia e racismo. Em suma, sob a ótica do direito constitucional e do direito internacional dos direitos humanos, a proposta legislativa 1904 de 2024 é flagrantemente inconstitucional, inconvencional e ilegal. Passo
Passo, por fim, à conclusão. Ante a relevância do tema, e tendo em vista que o projeto de lei 1904 de 2024 foi aprovado dia 19 de junho do ano corrente sob regime de urgência, com notado vício formal e poderá ser apreciado pelo plenário da Câmara a qualquer tempo, tendo em vista ainda que a proposta padece de inconvencionalidade, inconstitucionalidade e inúmeras ilegalidades pelas violações exaustivamente apontadas nesse parecer, nós nos manifestamos pelo total rechaço e repúdio ao referido projeto de lei, pugnando pelo seu arquivamento, bem como a qualquer proposta legislativa que limite a norma penal permissiva vigente. Haja vista que a criminalização pretendida configura grave violação aos direitos humanos de meninas e de mulheres duramente conquistados ao longo da história, atentando flagrantemente contra os valores do Estado Democrático de Direito e violando preceitos preconizados na Constituição Federal da República de 88 e preconizados em tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Se aprovado pelo egrégio Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, merece o respectivo parecer ser levado a conhecimento da presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. Sugerimos ainda que, caso avance a proposta legislativa, culminando na criação de nova lei, que o tema seja submetido por esta Casa ao escrutínio do Supremo Tribunal Federal por meio de ação de controle de constitucionalidade, a fim de reparar possíveis danos diretos aos direitos de meninas e mulheres. É o parecer que submetemos ao crivo dos nossos pares do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB. Segue assinado por mim, Silvia Virgínia Silva de Souza, pelas conselheiras Ana Cláudia Pirajá Bandeira, do Paraná, Aurilene Uchoa de Brito, do Amapá, Catiane Virna Rodrigues Cruz Aragão, do Ceará, e Helsinquia Albuquerque dos Santos, do Acre. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Submetemos ao crivo. Exatamente isso. E eu vi esses argumentos. A sensação do pecado, as sequelas psicológicas, as sequelas físicas, e que de fato acontecem. E eu perguntei para eles nesse debate, elas não vão entrar no reino de Deus, se acredita que o reino de Deus existe, não vai ter sequelas, vai ter sequelas psicológicas, vai ter sequelas físicas, o senhor ainda quer colocar na cadeia. Não aprendeu a perdoar? Esse é o tema. O sistema carcerário é a solução para essas pessoas que sofrem tanto, principalmente as mulheres que são vítimas de um estupro. O agravamento da cadeia é a solução. O sistema carcerário brasileiro é a solução. Acho que nós temos que aprofundar o tema, inclusive, da descriminalização mesmo. Trazer para esta casa esse tema. E não apenas essa parte daqui. Até quando? Bob Dylan fala, até quando? Vamos fingir que nós não estamos acontecendo? Hoje nós não podemos mais fingir. Esse voto nos mostra que nós não podemos mais fingir. Esse tema é um tema urgente. Enquanto nós ficarmos fingindo, as mulheres estão morrendo. O tempo todo. Ainda assistindo o tempo todo mulheres morrendo. E a nossa casa, que tem a função de defender a vida real, as pessoas. Eu acho que esse voto é pontual, fundamental, mas ele pode ser o pontapé inicial para nós discutirmos a ADI que está tratando, aí sim, profundamente, a interrupção da gravidez das mulheres que estão morrendo o tempo todo. Repito, nós não podemos dizer mais agora, depois desse belíssimo voto, que não sabemos o que está acontecendo no Brasil. Portanto, eu vou encerrar com uma pergunta que eu fiz recentemente no meu Instagram. Em que parte do caminho nós perdemos a nossa humanidade? Em que parte do caminho nós achamos que é correto, em um projeto de lei, dizer que o estuprador é penado de forma diferente daquela que é estuprada? Em que parte do caminho nós perdemos a humanidade e assistimos pessoas defendendo essa aberração? Em que parte do caminho? Eu tenho certeza que não é do caminho da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Muito obrigado, presidente César.
Passo a palavra à conselheira Cristiane Damasceno, da Banca Integra Bancada do DF. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento esse plenário em nome do nosso presidente Beto Simonetti. É um momento, presidente, importante. É claro que a CNMA não poderia ter posição diferente, porque, na verdade, junto com meu amigo de bancada, Ticiano, e Marcos Mero, Cláudia, estamos desde quinta-feira nas trincheiras, quando soubemos disso às 14 horas de quinta-feira. Passamos mais de 7 horas em reunião com todos os parlamentares envolvidos sob a sua liderança, presidente. E, com muita sensibilidade do presidente Arthur Lira, paralisamos o andamento do PL, que já vinha para esta semana para ser aprovado. A Ordem dos Advogados do Brasil, mais uma vez, sendo protagonista de pautas que, para a sociedade, são importantes. E eu digo mais, presidente, aqui o nosso trabalho, ele é um trabalho que traz resultado efetivo. Nós não estamos aqui para poder sentar e só tirar foto. Nós estamos aqui para poder mudar a vida da advocacia e a do Brasil. Depois de tudo isso, no sábado, no domingo, ainda estamos em contato e hoje ainda teremos reunião com várias lideranças das bases nos estados para levar a impressão da Ordem dos Advogados. Essa é uma gestão, presidente Beto, que, desde o compromisso no primeiro dia, tem como pilar a pauta feminina. E temos aqui homens humanistas e outros aprendendo a entender que o lugar da mulher é onde ela quiser e do jeito que ela quiser, concorrendo igualmente com os homens. E nós temos visto isso dia após dia. Eu, como presidente aí da maior comissão, vamos dizer assim, da OAB, percebo que tivemos um avanço substancial e eu lhe digo que você é o nosso Juscelino, o que não foi feito em 90 anos, nós fizemos, Rafael, em 3 anos. E eu me orgulho, junto aqui com a minha bancada, de participar deste momento que nós conquistamos muitas coisas, presidente. Não é só termos protagonismo no papel de combate à violência contra as mulheres, não. Nós fizemos muito mais. Nós mudamos uma lei em 80 dias. Nós criamos, sim, um projeto para fomentar as lideranças femininas dentro dos estados, cumprindo a ODS número 5. E isso teve, Leonardo, aporte de dinheiro, como nunca tinha tido antes, para aquilo que para nós é importante, porque nós pagamos a metade da conta. Então, nós merecemos, sim, usufruir de tudo aquilo que é arrecadado dentro dessa casa. E dentro dessa gestão foi feito, sim. Andamos pelos 4 cantos do Brasil, interiorizando para as advogadas do interior tudo isso que a gente vive aqui no Conselho Federal. Elas foram protagonistas da Conferência Nacional da Mulher, onde nós tivemos pela primeira vez mulheres trans, falando e sendo protagonistas, indígenas, que nunca tinham entrado e pisado num evento com 4.000 mulheres. Nós também tivemos espaço para as mães, tivemos todo o cuidado. Tivemos falhas, obviamente, só falha quem faz. Quem não faz, não erra. Essa é a marca dessa gestão. É claro que nós conseguimos fazer tudo e vencer todas as batalhas, presidente César, não. Mas uma coisa que eu tenho para mim é que nós sempre estaremos no fronte. Porque o nosso lema aqui é prosseguir sempre e desistir jamais. Pode até ser que nós cansemos, mas no outro dia, quando a gente acorda, a força volta outra vez. E aqui eu quero, de público, agradecer ao presidente Arthur, que tem nos escutado, via presidente do nosso Conselho Federal, Beto, e foi sensível, sim, apesar de todos os pedidos e os acordos Brasil afora, para que a ordem apresentasse a manifestação dela antes que isso fosse pautado. E mais, não somente isso, agradecer ao Marquinhos, ao Ticiano, à Cláudia, que estão nos frontes aí dia e noite,
para que as portas sejam abertas. Aqui, presidente, nós temos um trabalho de 200 mãos. Nós não temos um trabalho sozinho. Aqui nós temos um trabalho que todos nós colaboramos para isso. Nosso combate à violência política esse ano, nosso provimento foi aprovado 222, com a violência política, né, Rafa, que nós trabalhamos muito para isso, e a fake news, para poder demonstrar que nós estamos mudando a vida das pessoas. E, presidente, no que depender de mim até o dia 31 de dezembro, nós faremos ainda muito mais, porque terminamos uma fase aqui, mas estamos nas trincheiras, junto com os coletivos de mulheres que estão aqui representados, Elas Pedem Vista, a BMCJ, acho que estou esquecendo de mais algum, que veio aqui nos dar todo o apoio para que se consolidasse esse combate sistemático de violência contra nós mulheres. E aqui nós nos comprometemos com o Brasil, que nós continuaremos nessa luta, e agradecer a Vossa Excelência por ser um homem humanista e por ter sensibilidade de colocar a pauta feminina como a principal pauta da gestão do Conselho Federal pela primeira vez. Eu agradeço a todos os colegas, conselheiros e conselheiras federais. Sem vocês, nós não teríamos conseguido chegar até aqui, porque nós somos um corpo, cada um faz parte desse corpo, e é por isso que nós temos um resultado tão profícuo a favor das mulheres, não só advogadas, mas as mulheres do Brasil. Obrigada, presidente. Não temos que nos cansar de elogiar o trabalho feito, um trabalho técnico exemplar. Muitos falaram em ficar para a história, mas eu acho que o tratamento dado, mais do que isso ficar registrado, é um tratamento que ficou completo. Nós falamos do retorno desse assunto, quando ele volta agora para a questão da mulher estuprada, mas já foi falado também aqui nessa casa sobre os fetos anencéfalos. É um trabalho que também registrou direito das mulheres, inclusive na concepção das subnotificações, das violências praticadas contra meninas e mulheres. Um trabalho que falou sobre o direito do nascituro, eu sim que registrou aqui bem, não deixou isso passar, para que depois também não seja discutido que, em detrimento desse direito, tenha sido tomado um posicionamento aqui na OAB, de direitos humanos e também sobre o palio do racismo, da desigualdade social que esse assunto traz à tona, direito de saúde, eu acho que a conselheira Ana Paula foi também brilhante quando pontuou todas as questões, o direito criminal, o caráter laico da Constituição Federal, enfim. Foi um trabalho técnico que passou por todos os assuntos que esse tema acaba nos trazendo. E é bom que entendam também que esse não é um posicionamento, a gente ainda não deliberou, mas por todas as palmas, né, por tudo que já se reagiu à leitura, esse não é um tema, presidente Beto, que está sendo aqui enfrentado só pelo Conselho Federal. É importante que o parlamento entenda que naquela consulta que foi feita, 88% da população brasileira é contrária ao teor desse PL. E isso só reflete, né, uma verdade, que é o fato de as mulheres e os homens reconhecerem o retrocesso dessa pauta. O que me envergonha, infelizmente, eu não vou deixar de dizer aqui, o que me envergonha, além de o assunto vir à tona, em que pese a gente precise respeitar todos os posicionamentos, a gente precisa entender que há, sim, pensamentos mais conservadores e pensamentos menos conservadores ou mais progressistas, que a questão religiosa e a questão moral, ela precisa dirigir as nossas vidas pessoais, não a vida de terceiros. E, infelizmente, a gente percebe que não é isso que o parlamento tem feito. Eu preciso usar aqui a minha voz para dizer o quanto isso entristece. Ver mulheres que assinaram esse PL, inclusive da bancada de Goiás, eu fiquei decepcionada. Saber que são mulheres que compõem a comissão da mulher no parlamento. E a votação de urgência. Isso não era para ter sido
De forma alguma, isso era para ter sido votado em regime de urgência, sobretudo porque são debates que precisam ser bem discutidos, que precisam ser ampliados, e não se pode fazer como se fez, por exemplo, na reforma tributária, que foi uma discussão não ampliada, reduzida no tempo, reduzida nos aspectos técnicos. Não sou tributarista, mas a gente, como advogada e como membro dessa casa, a gente percebe o quanto assuntos fundamentais para a sociedade brasileira têm sido discutidos de forma imprecisa, de forma largada. Então, presidente, eu pedi a voz aqui, claro que para parabenizar vocês, meninas, que eu chamo assim carinhosamente. Vocês foram brilhantes, mostraram um trabalho que, a despeito de ficar registrado historicamente ou não nessa casa, como outros brilhantes trabalhos também ficaram, vocês foram muito técnicas, que passaram por absolutamente todos os pontos. E mais do que isso, a gente tomou um posicionamento aqui, querendo ou não, presidente, um posicionamento aqui contra essa arbitrariedade que tem sido praticada no parlamento, de não se discutir amplamente questões importantíssimas para a sociedade brasileira, de não se discutir questões com o tamanho que elas têm e passar tudo a toque de caixa. Esse PL, ele é o PL não só da gravidez infantil, como a mídia tem dito. É o PL também do retrocesso, é o PL também do calar a boca das pessoas e do desprezo com os assuntos que são caros à sociedade e que, ultimamente, têm sido discutidos a toque de caixa. O parlamento precisa entender que não é assim que se faz política. O assunto não é de conservadores ou de progressistas. Esse assunto é um assunto que diz respeito a todos nós e não pode ser levado uma pauta ideológica com essa magnitude. Ela não pode ser maior do que os aspectos jurídicos que envolve, os aspectos sociais que envolve. E, por fim, presidente, eu só queria dizer que, além de tudo isso que nós estamos vendo acontecer e que é muito lamentável, para mim é um orgulho estar aqui hoje no plenário e vendo o trabalho da Ordem. A Ordem não pode se calar. Não é só diante do retrocesso ao direito das mulheres, não. A Ordem não pode se calar nunca. Nós estamos aqui para respeitar posicionamentos, nós estamos aqui para respeitar os pensamentos, a liberdade de expressão, mas a gente está aqui também para defender a cidadania. Não tem a menor condição de temas como esse serem levados com a rapidez, com a celeridade que o parlamento tem discutido esse e outros temas. Então, diante de tudo isso, eu sei que a Ordem não pode intervir em absolutamente tudo e nem no processo legislativo a todo momento, mas seria importante usar, Vossa Excelência, usar do seu perfil conciliador e de diálogo para levar essa insatisfação ao parlamento. Já basta essas discussões a toque de caixa e já basta que, em nome de um pensamento conservador, que deve, sim, ser respeitado, pautas ideológicas desrespeitosas da mulher, da vida de todos nós, possa ganhar a magnitude que tem ganhado no parlamento brasileiro. Eu precisava fazer esse registro, presidente, porque fui da pauta da mulher 6 anos. Hoje eu não estou mais, mas ela está dentro de mim. Essa questão, embora não seja só de direito das mulheres, é uma questão que toca a todos nós. E eu fico muito satisfeita também de ver nossos colegas aqui empunhados nessa bandeira, porque a questão do respeito da sociedade, a questão do respeito aos direitos das mulheres e das meninas é algo que não é só das mulheres. A gente tem lugar de fala e a gente tem que ter voz, mas os homens precisam definitivamente se unir a nós, para que esse tipo de retrocesso não chegue às suas próprias casas. É isso. Passo a palavra ao conselheiro Hélio Leitão. Na sequência, restarão apenas 2 inscritos, que é o colega e conselheiro Rodrigo Rios e Juliana Bumachá. Com a palavra, o conselheiro Hélio Leitão. Senhor presidente Beto Simonetti, em cuja pessoa quero cumprimentar a toda a mesa diretora dos trabalhos desta manhã, colegas conselheiras, colegas conselheiros. Eu me vi animado a tomar da palavra em razão das falas do meu sempre presidente, César Brito, e do tocante depoimento da minha colega Carolina, da bancada do Maranhão, que brilha na bancada
do Maranhão. Insurgem-se eles contra a secundarização da dor e sofrimento da mulher nesses processos, a subalternização do sofrimento. E me ocorreu fazer um registro de uma frase que eu extraí de um discurso que li, um discurso publicado com o título Hoje uma Lei para a História, o discurso proferido por Simone Veil, ela é estadista francesa, ministra da Saúde à época, porque no dia 24 de novembro de 1974 foi a Assembleia Nacional Francesa fazer a defesa da despenalização, da descriminalização do aborto, uma sessão que durou para além de 24 horas. E disse Simone Veil, então, nenhuma mulher recorre ao aborto voluntariamente. Será sempre uma tragédia. Não se cuida aqui de ser a favor do aborto. Cuida-se aqui de não criminalizar o sofrimento das mulheres. Cuida-se aqui de não agravar esse problema, que é um problema endêmico, é um problema de saúde pública, a que o Estado brasileiro não tem conseguido dar resposta. Quero, portanto, parabenizar o presidente Beto Simonetti pela pronta iniciativa, atento ao quão sensível é o tema e a urgência que a irresponsabilidade do Congresso Nacional impôs ao tema. A criação dessa comissão, tão bem presidida pela Silvia, colega de tantas lutas, e que a colega Catiane, para orgulho da bancada do Ceará, integra. Quero parabenizar a todas por este parecer judicioso, bem fundamentado. E quero dizer mais. Me parece, fazendo um rápido passeio aqui pela imprensa, que as mulheres brasileiras, historicamente vitimizadas pelo machismo, por uma sociedade estruturalmente patriarcal, me parecem que estão dando, neste processo, uma imensa contribuição ao país. Anuncia-se que 88% da opinião brasileira é contra esse projeto. Isso significa, presidente Ana Amélia, do nosso querido Instituto dos Advogados Brasileiros, isso significa que hoje se dá um não à manipulação das pautas morais e religiosas que têm servido de combustível à extrema-direita nesse país. Movimento político que aprofunda a divisão no meio do nosso povo, elevando pautas morais, elevando pautas religiosas à categoria de políticas públicas. Portanto, eu quero sugerir a Vossa Excelência, senhor presidente, tomando em conta as inúmeras e muito fundamentadas manifestações que me antecederam, manifestações muito melhores e mais ricas do que a minha própria. Que Vossa Excelência submeta a aprovação deste parecer por aclamação. Essas pessoas, hoje deputados e deputadas federais, foram eleitas pelo voto. E votou nessas pessoas quem defende a família, somente a heterossexual. Que a mulher não estude e seja independente e submissa. A religião católica e evangélica. Defende que classe trabalhadora não pode melhorar de vida. Essas pessoas excluem
e não reconhecem a diversidade sexual, de gênero, étnica e religiosa, e desconsideram a desigualdade social e econômica em todas as regiões do Brasil, mantendo a miséria como moeda de troca. Extrema-direita antissocial. E cristãos, só o uso do nome de Jesus em vão para dominar, controlar e submeter. Essas pessoas não representam a sociedade. Coloque no poder quem defende interesses coletivos, quem defende a Constituição Federal de 1988. Exerça com responsabilidade o seu poder pessoal. Não transfira esse poder pelo voto para qualquer um.